Oi pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo? O professor Guilherme Corrêa de volta aqui para a gente seguir na nossa super revisão, a nossa parte 4. Se você não assistiu as partes 1, 2 e 3, volta e assiste na sequência. Não deixa de se inscrever no canal, compartilhe esse conteúdo aqui, deixa o seu joinha. Vamos lá então para falar de liquidação de sentença, tema quente para a tua prova, tá? No atual sistema do CPC, a gente tem dois tipos de liquidação. A liquidação por arbitramento e a liquidação pelo procedimento comum, tá? Professor, o que diferencia uma da outra? Liquidação por arbitramento é quando é necessário, tá? Eu trazer ali um perito para arbitrar um valor. Pelo procedimento comum é quando você tem fatos novos, então cuidado. Por quê? Porque na liquidação pelo procedimento comum, eu também posso ter perícia. O que diferencia uma da outra é que na liquidação por arbitramento, o juiz já tem todos os fatos já estão postos no processo e traz um perito para arbitrar o valor. Ponto. Pelo procedimento comum, não. Fatos são fatos novos que surgem após a prolação da sentença. Então, pega aquele exemplo de uma ação indenizatória que tem danos que ainda não terminaram de gerar suas consequências. O juiz condena a parte a reparar esses danos, mas vai apurar depois o valor deles. Por quê? Porque são fatos novos ainda, são situações que vão surgir. A parte precisa fazer um tratamento cirúrgico para se recuperar do acidente que ela sofreu. Aí ela processou essa parte que causou o acidente, ganhou, e ela tem que fazer as cirurgias no futuro ainda. Bom, ela nem fez a cirurgia. Quando fizer, ela traz esse fato novo para o processo e mostra que aquilo faz parte do tratamento de recuperação dela, tá? A terceira observação, a segunda observação que eu queria trazer, é possível que você tenha liquidação de uma parte apenas da sentença. Aqui, ó, no parágrafo 1º do 509. Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela, ou seja, da parte líquida, e em autos apartados a liquidação da parte ilíquida. Então, nada impede que você tenha liquidação e cumprimento de sentença. A parte que é líquida a gente já cumpre, a gente já executa. A parte que ainda não é líquida, a parte ilíquida, a gente faz o procedimento de liquidação, tá? E cuidado com algo que eu tô com um palpitão para tua prova. Gente, não existe mais no nosso sistema a liquidação por cálculos, que existia até o CPC revogado, tá? Ô, professor, já faz 8 anos, né, que o CPC foi revogado, já faz mais de 7, né? 8 entrou em vigor em 2016, né? Faz quase aí 8 anos já, né? Pois é, mas tem gente que confunde. Por quê? Porque a parte dos cálculos está dentro do tema da liquidação. Mas olha o que diz a lei. Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover desde logo o cumprimento da sentença. O que está dizendo com isso? Se eu posso cumprir, eu posso propor desde logo o cumprimento da sentença, é que eu estou dizendo que eu não preciso ir para a liquidação. Eu já vou direto para a fase de cumprimento de sentença. Sim, você instrui o teu pedido lá, cumprimento de sentença, com a memória do cálculo, com a planilha do cálculo, tá? Não precisa de liquidação para isso, tá? E por fim, possibilidade de liquidação provisória. Do mesmo jeito, eu posso ter uma execução provisória de uma sentença, eu posso ter uma liquidação provisória? Posso. Lembrando que a liquidação provisória é aquela que você vai fazer quando o título a ser liquidado, a sentença, por exemplo, ela ainda não é definitiva, porque ainda tem um recurso pendente de julgamento. Na prática, as pessoas tendem a não fazer liquidação provisória, porque pode ser uma perda de tempo e perda de dinheiro. Eu faço a liquidação, depois o tribunal reverte, não faz sentido, então eu espero transitar em julgado para fazer a liquidação. Mas nada impede que isso aconteça. É possível liquidação provisória? É sim, está ali no 512 do CPC, que vai nos dizer a liquidação poderá ser realizada na pendência de recurso. E aqui, tá, gente, independentemente de o recurso ter ou não efeito suspensivo, a liquidação provisória sempre vai ser possível. Processando-se em autos apartados no juízo de origem, cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópia das peças processuais pertinentes. Belezinha? Entendido isso? Vamos falar um pouquinho de cumprimento de sentença. E aqui eu queria focar num assunto bem específico, que é o protesto de decisão judicial.
vem caindo em algumas provas aí de magistratura realizadas pela FGV. Que é a seguinte: professor, eu posso protestar uma decisão judicial em que o devedor não pagou? Posso. Quando isso é possível? Aqui, cuidado. Temos uma regra geral e temos uma regra específica. Vamos trabalhar primeiro com a geral. Olha o que diz a regrinha geral. A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo. Tá? Aqui, primeira observação importante. Professor, para que seja possível protestar, a decisão tem que ter transitado em julgados? Segundo, tem que ter passado o prazo de 15 dias para ele pagar voluntariamente. Então, ele foi intimado a pagar uma sentença, um acórdão que transitou em julgado. 15 dias, não pagou. Passou os 15 dias, começa o prazo dele de impugnação, eu posso penhorar bens e... Tá. Então, na tua prova, ele vai te afirmar que é possível o protesto da decisão transitada em julgado de imediato. Não é de imediato. Esperar o prazo para o pagamento voluntário. Então, regra geral. Todos os cumprimentos de sentença de forma geral, tá? Posso protestar se não houve pagamento no prazo e se era uma decisão já transitada em julgado. Agora, cuidado com uma regrinha específica que está aqui, ó, no 508. Isso envolve verba alimentar, ou seja, é um cumprimento de sentença de alimentos, tá? Então, olha lá. No cumprimento de sentença, condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, ou seja, uma decisão provisória, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado para, em 3 dias, pagar o débito, tá? Caso o executado, nesse prazo, não efetue o pagamento, não prove que pagou ou não apresente justificativa, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial. Vejam que aqui o prazo é só de 3 dias e não precisa de decisão transitada em julgado. Pode ser decisão provisória também. Então, muito cuidado com isso. Se for protesto de decisão geral, só com trânsito e escoado o prazo de 15 dias. Se for verba alimentar, fosse o prazo de 3 dias, mas não precisa ser uma decisão transitada em julgado. É uma regra específica da execução de alimentos. Belezinha? Tranquilo? Vamos falar agora de recursos. E eu vou tratar de um dos recursos que mais cai em prova, tá? Que é o recurso de apelação. A apelação cai bastante em prova. Primeira coisa importante da apelação, lembrar do cabimento. Gente, para que serve a apelação? Ai, professor, é muito fácil dar sentença. Eu sei, isso é óbvio, tá? Então, tudo aquilo que tem na sentença você pode apelar. E aqui uma observação importante que é a seguinte: tudo que está dentro da sentença é apelável, ainda que o que está lá sejam questões que aparentemente seriam interlocutórias. Como assim, professor? Vou dar um exemplo aqui, ó. Olha o que diz o parágrafo 3º. Posto no caput, né? Cabe apelação. Aplica-se mesmo quando as questões mencionadas no 1015 integrarem o capítulo da sentença. Por quê? Muita gente confunde as hipóteses do 1015 com interlocutória. Calma. Interlocutória é a decisão dada no curso do processo. É a decisão que não põe fim à fase de conhecimento ou não extingue a execução. Legal. E essa interlocutória pode versar vários temas. Entre esses vários temas estão no 1015. Então, por exemplo, lá no 1015, ele fala que a decisão interlocutória que decide um incidente de desconsideração da personalidade jurídica é agravável. A decisão interlocutória que exclui alguém da lide é agravável. A decisão interlocutória que revoga o benefício da justiça gratuita é agravável. E sem dúvida nenhuma. Agora, e lá na sentença, o juiz, na hora de decidir, fala: antes de julgar o mérito, tendo por bem excluído o polo passivo tal réu,
inadmitir uma intervenção de terceiros que até então ninguém tinha falado sobre aquilo. Revogar o benefício da justiça gratuita. Desconsiderar ou não desconsiderar. Imagine que a parte tenha feito um pedido incidental de desconsideração na inicial, melhor, tenha feito lá na inicial um pedido de desconsideração, tá? É possível, é possível. Na hora de sentenciar o feito como um todo, o juiz indefere a desconsideração. Tudo isso são questões que ele poderia ter decidido por uma decisão interlocutória, mas ele colocou dentro da sentença. A partir do momento que ele coloca dentro da sentença, isso é apelável. Então, cuidado. Para eu saber se cabe apelação, eu não tenho que olhar para o conteúdo, eu tenho que olhar para aquilo que ela fez. Pôs fim ao processo? Pois aquela decisão como um todo pôs fim ao processo? Pois, mas tem capítulos nela que decidiram outras coisas, não importa. Tudo que tiver dentro do documento chamado sentença é apelável. Então essa é a regra número 1. Regra número 2. Eventuais interlocutórias ao longo do processo também são apeláveis. Claro, lá no final. Então, todas as interlocutórias proferidas ao longo do processo que não eram agraváveis. O que são decisões não agraváveis? Decisões que não cabia o agravo do instrumento. Não é a que eu não agravei, é a que não cabia. Se não cabia agravo do instrumento, eu posso incluir na apelação em preliminar de recurso. Tá? Então, cuidado. A nossa apelação no novo CPC ela é mais parruda, ela é mais forte, porque ela ataca todo o conteúdo da sentença e, eventualmente, interlocutórias proferidas na fase de conhecimento que não eram passíveis de agravo de instrumento. Tá? Segundo ponto importante sobre a apelação, efeito devolutivo. Palpitaço para a tua prova. Olha o que diz o 1013. A apelação devolverá ao tribunal conhecimento da matéria impugnada. O que é isso? Ele brocar o latino clássico, tanto devolutum quanto apelatum. É a ideia do efeito devolutivo em execução, efeito devolutivo horizontal. Então, a parte da sentença que você atacou, o tribunal reanalisa. A parte da sentença que você não atacou, o tribunal não analisa. Então, o juiz condenou você a pagar dano material e dano moral. Você só atacou a condenação por dano moral. Não falou nada sobre o dano material. O tribunal não vai se debruçar sobre isso, tá? Agora, esse efeito devolutivo, ele vai se aprofundando. Como? Dentro do capítulo que você impugnou, dentro lá da tua impugnação sobre o dano material, tudo que diz respeito àquilo, o tribunal pode analisar. Olha o que diz aqui no parágrafo 1º. Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões dadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado. Então vamos imaginar que lá no dano material, você trouxe vários argumentos para se defender no processo. Você falou que não teve dano, você falou que não teve culpa, você falou que já indenizou a parte, que já indenizou parcial, que tem prescrição, sei lá, vários argumentos. E o juiz afasta alguns e sobre outros ele nem trata do tema, da decisão dele. Não importa. Chegou no tribunal, o tribunal vai poder reapreciar tudo. Porque tudo isso daí diz respeito ao capítulo lá do dano material que você impugnou. Então, é o efeito devolutivo em profundidade. Né? Então, dentro daquela parte, né? Então, dentro daquela sentença, você escolheu atacar o dano material. Tudo que foi dito sobre dano material dentro do processo judicial, o tribunal vai poder reapreciar. Tá? E o parágrafo 2º enaltece ainda mais um pouquinho esse efeito devolutivo de profundidade, dizendo o seguinte, ó, quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais. Como assim, professor? Imagine que eu apresente uma defesa num processo e o juiz se contente com esse meu primeiro argumento de defesa. Eu trouxe 4 argumentos, o primeiro já é suficiente, ele dá ganho de causa para mim, acolhendo o meu primeiro fundamento. Ele nem analisa os outros 3 porque não precisou. Tá? Aí a parte ataca, recorre disso. O tribunal, além de reapreciar
o meu fundamento que foi analisado vai poder analisar todos os outros. Tá? Por quê? Tudo isso foi discutido no processo. É aquela ideia de que o tribunal pode mergulhar de cabeça no problema desde que seja relativo àquele capítulo que foi impugnado. Tá? E por fim, sobre apelação, queria conversar com vocês um pouquinho sobre a teoria da causa madura. Tá? O que é a teoria da causa madura? É aquela lógica de que o tribunal pode adentrar no julgamento completo do mérito de uma causa, ainda que o juiz não tenha o feito, desde que essa causa esteja madura, esteja em condições de ato julgamento. Prof, o que é uma causa madura? Gente, uma causa madura é aquela causa que nada mais precisa acontecer. Como assim? O contraditório já foi oportunizado e as provas que eram necessárias já foram produzidas. Quer dizer o quê? Quer dizer que só falta julgar. Então, o tribunal, ao invés de devolver o processo para a origem, para que ele rejulgue a causa, ele mesmo julga. Isso é a ideia da teoria da causa madura. Mas quando que ele pode fazer isso? Olha lá. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando 1. Reformar sentença fundada no 485. Lembrar que sentença fundada no 485 é aquela sentença que não analisou o mérito. Então imagine que o juiz não tenha analisado o mérito, aí eu sou o autor, eu recorro dessa sentença, o tribunal reconhece que o juiz errou ao não ter analisado o mérito. Se a causa estiver pronta para ser julgada, ele faz o quê? Ele mesmo, o tribunal, analisa o mérito. Se não estiver pronta para ser julgada, devolve para o juiz da causa. Juiz da causa, áureo contraditório. Juiz da causa, produz a prova e dê uma nova decisão. Agora solucionando o mérito. Tá? 2. Decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites da causa de pedir. Então imagine que o juiz tenha prolatado lá uma sentença extra ou ultra petita. O tribunal declara nula a sentença. Ele próprio pode rejulgar a causa se ela tiver em condições de imediato julgamento. Assim como quando há omissão, né? O tribunal percebeu que o juiz esqueceu de analisar um pedido. Pediu lá rescisão do contrato, o autor pediu, indenização por dano moral, indenização por dano material, e na sentença o juiz só julgou rescisão e dano material, não falou nada sobre o dano moral. Eu recorri dessa decisão e o tribunal percebeu, realmente, faltou analisar o dano moral. E o processo está pronto para ser julgado, então eu mesmo julgo. Então, professor, aqui tem uma certa supressão de instância? Claro que tem. Você vai ter o tribunal julgando pela primeira vez aquela questão, tá? Isso é ilícito? Tá expressamente previsto em lei, tá? E também, quando o tribunal decretar nula a sentença por falta de fundamentação, ele pode fazer uma nova. Repito, vai fazer se a causa estiver pronta para ser julgada, ou seja, se ela estiver madura, se já tiver sido oportunizado o contraditório e se já tiverem sido produzidas as provas que eram necessárias. E da mesma forma o juiz pode fazer quando ele reconhece prescrição ou decadência. Porque imagine que o juiz da causa reconheceu a prescrição. Vamos imaginar uma indenizatória por acidente de trânsito em que o juiz tem que verificar a culpa, tem que verificar o tamanho do dano, tem que verificar anexo de causalidade, tudo isso. Só que na defesa o réu vem e alega que a pretensão do autor está prescrita. E o juiz reconhece a prescrição da pretensão. Vejam, ele reconheceu, ele nem analisou culpa, nada disso. Ele só reconheceu a prescrição. Aí eu recorro para o tribunal, mostro que não está prescrito, o tribunal reconhece que não está prescrito. Vai ter que julgar isso, se teve culpa ou não, o tamanho do dano, o nexo de causalidade. Se esse processo estiver pronto para ser julgado, se teve produção de provas sobre isso na origem, o próprio tribunal julga. Se não teve, volta para a primeira instância para que haja essa produção de prova aí. Tá? Próximo assunto, agravo de instrumento. E sobre agravo, um ponto com você. Teoria da taxatividade mitigada. Gente, é tema batido? Mas é tema que está sempre caindo, porque tem gente que esquece disso daqui. Tema 988 do STJ. Então, o que ele diz? O rol do artigo 1015 é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de agravo do instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Prof, o que é isso? Isso aqui é um absurdo, tá? Vamos combinar.
o STJ inventou moda aqui, mas ele pode inventar essa moda e tá tudo certo. Ele é o intérprete da lei federal, a gente concorda, a gente respeita, mas a gente diz que ele pirou e ele pirou, tá? Por que ele pirou? Porque o legislador, quando criou o 1015, queria fechar o rol. O rol é taxativo, é óbvio que é. Ele quis isso, tá? Se ele não quisesse, ele mantinha como era a regra antes, não foi o que ele fez. Ele queria escolher algumas hipóteses, cabe agravo do instrumento e dizer, olha, o que não cabe, você ataca lá no final na apelação. Beleza. Na sua opinião, professor, o legislador errou? Claro que errou, ele não devia ter feito isso, mas ele fez. Aí o STJ quer dizer que ele não fez, claro, tá? Aí o STJ vem e cria um troço taxativo, mas é mitigado, então não é taxativo, concorda? Eu digo que é taxativo, eu digo que é fechado. Eu digo que é um fechado mitigado, eu digo é fechado, mas pode abrir, então não é fechado. Pô, é isso, tá? Quando que o STJ vai admitir o agravo do instrumento contra outras interlocutórias? Então vamos lá. Regra geral. Está no 1015, é agravável, sem dúvida, tá? Não está no 1015. Posso agravar? Depende, é você que vai me dizer. Essa decisão que você quer atacar, dá para esperar até o final do processo? Ou se eu esperar se torna inútil? Dá um exemplo, professor. Dou. Imagine que eu peça, num processo judicial, para que o juiz declare o segredo de justiça daquele processo. Vamos imaginar isso. Juiz, eu quero que você decrete o segredo de justiça desses autos, porque a questão aqui envolve direito à intimidade. Eu vi um caso aqui no TJ absurdo, a pessoa fez uma cirurgia de testículo e deu um problema lá, não minto, chegou com uma dor muito forte no testículo, foi mal atendido no hospital e isso gerou a perda do testículo. Teve lá uma torção testicular, não foi tratado, ele perdeu, tá? Porque demorou para tratar, não sei o que aconteceu lá. Esse processo eu vi o julgamento no tribunal, ou seja, se eu vi é porque não era segredo de justiça. Imagine para a parte, ela quer que seja segredo porque é a intimidade dela, pelo amor de Deus. Aí o advogado pede, juiz, quero que decrete segredo de justiça porque respeito à intimidade do meu cliente. Aí o juiz diz não, não decreta. Tá? Adianta eu esperar acabar o processo para apelar e dizer, ó, tribunal, tem uma interlocutória lá que indeferiu o segredo de justiça, dá para analisar agora? Porra, agora? Ficou tramitando aberto por 4 anos. Agora que você vem falar isso, podia ter falado antes, podia. Essa é a ideia da taxatividade mitigada. É você olhar para aquela decisão que você quer atacar e perguntar para você mesmo. Se eu atacar lá daqui a 3 anos, 4 anos, quando tiver a apelação, é útil para mim ainda? Nesse caso não é, né? Eu vou atacar lá, ficou tramitando sem segredo por 3, 4 anos. Então o útil era atacar agora. Então nesse caso, eu mostro que é urgente porque vai ser inútil discutir isso no final e poderia fazer o agravo do instrumento contra uma interlocutória que não estivesse no rol do 1015. Belezinha? E para a gente fechar, RESP extraordinário. Vou trazer 2 pontos aqui que eu acho pertinentes para esses aqui. Primeiro, é o pedido de efeito suspensivo. Gente, por que é importante isso aqui? Porque é detalhe. Prova é detalhe. Prova cai coisa. Tem questão que é geral, todo mundo sabe, tem questão que é o detalhe. Você vai errar porque ficou no detalhe. Então vamos lá. Recurso especial, recurso extraordinário. Possuem efeito suspensivo? Não possuem. Automaticamente não possuem. Você tem que demonstrar a urgência e a probabilidade de provimento do seu recurso. É isso, tá? É a regra geral do nosso sistema recursal. Legal. Mas, professor, eu quero fazer um RESP ou eu quero fazer um extraordinário. Para quem que eu peço efeito suspensivo? Tá? Isso aqui todo mundo se confunde. Eu fiz um RESP aqui no TJ Paraná. Eu interpus o RESP, tá? Perante a vice-presidência do TJ, hoje, né, a desembargadora Joeci, e eu preciso suspender o acórdão. Eu peço para quem? Para ela? Eu peço para o STJ? Como é que funciona? Depende do momento que você quer pedir. Se ainda não teve o exame de admissibilidade positivo do RESP, você não sabe se esse RESP vai para Brasília, concordam? Pode ser que ele não vá. Pode ser que ele barre aqui. Então você pede para a vice-presidente, no nosso caso aqui. Se fosse presidência do tribunal, fizesse esse exame, seria para a presidência. Não, professor. Já tem uma decisão de admissibilidade. Já admitiu o meu RESP, remeteu a Brasília. Pede direto no STJ. O STJ indica alguém, ministro, para analisar o teu pedido. E quando o teu RESP chegar lá, é ele que vai analisar o teu RESP também. E
Se já está em Brasília e você já sabe quem é o relator, diretamente para ele. Então você vai pedir para quem tem competência para analisar o processo naquele momento. Se ainda não tem exame positivo de admissibilidade, eu nem sei se vai chegar em Brasília. Peço diretamente aqui na presidência ou na vice, onde eu interpus o meu recurso. Tá? No TJ Paraná é perante a vice. Se já tem exame de admissibilidade, quer dizer o quê? Que vai para Brasília. Direto para o STJ, a STJ nomeia alguém, algum ministro, para analisar o teu pedido e ele se torna prevento para julgar o teu recurso quando chegar lá. E já tem relator em Brasília, diretamente para o relator, tá? Essa regrinha está no 1029, parágrafo 5º. É uma regra que, pela lei, está mais confusa, mas é isso que significa. Olha lá, dirigido ao Tribunal Superior respectivo, que é aquela ideia que eu falei do STJ, por exemplo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame, prevento para julgá-lo. Ou seja, já tem admissão de RESP, já admitiu o teu RESP ou o teu extraordinário, mas ainda não chegou lá, ainda não foi distribuído para nenhum relator. Tá? 2, se já tem relator. E 3, presidente ou vice, no período compreendido entre a interposição e a publicação da decisão. Ou seja, eu não sei ainda se vai subir. Mesma coisa se ele já foi sobrestado. Imagine que você fez um RESP e ele foi sobrestado por decisão da vice-presidência porque está aguardando um repetitivo. Pede para ela também, para ele, para ela, no nosso caso, a doutora Joeci. Por quê? Você ainda não sabe se isso vai chegar no STJ. Como não vai, pede aqui. Beleza? E por fim, consequência do julgamento de repetitivo. Professor, o STJ ou o Supremo julgaram lá um recurso especial repetitivo, julgaram lá um recurso extraordinário repetitivo. E aí? Aquele acórdão do repetitivo, ele vincula necessariamente processos que estão suspensos pelo Brasil todo? Não é bem assim. Olha o que diz o artigo 1040. Publicado o acórdão paradigma, o presidente ou vice do tribunal de origem, né, o que está ali com o teu recurso, negará seguimento aos recursos especiais ou extraordinários sobrestados na origem, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do Tribunal Superior. Ó, tem um acórdão do TJ Paraná e decidiu X. Você fez um RESP para ele, tá? E decidiu X. Aí, aqui foi sobrestado porque disse, olha, o STJ está decidindo essa questão lá em cima, no repetitivo. O STJ decide no sentido X, quer dizer que o nosso tribunal acertou. Então eu nego o seguinte. Tá? 2. O órgão que proferiu o acórdão recorrido na origem reexaminará o processo de competência originária, remessa necessária ou recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação. Agora é o contrário. O nosso tribunal decidiu X, RESP. Está suspenso porque lá no STJ estão julgando. A STJ julga e decide no sentido Y. Ou seja, lá é Y, aqui é X. E o meu RESP faz o quê? Ele sobe? Calma. O presidente ou vice envia para o órgão que fez esse acordo. Ele diz, olha, quer se retratar ou não quer? Quer voltar atrás? Quer rejulgar a questão para se adequar ao posicionamento do STJ? Se fizer isso, o RESP aqui, ou o extraordinário, perdem o objeto. Senão, eu vou ter que remeter os autos para cima. Tá? 3. Os processos suspensos em primeiro e segundo grau de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo Tribunal Superior. Não confunda isso com o inciso 2. Qual que é a diferença? No inciso 2, o Tribunal de Origem já julgou a questão. Um especial contra esse acórdão. Fez um extraordinário contra esse acórdão. E estava suspenso porque tinha o STJ lá em cima julgando. Aí, como já foi julgado, eles podem rejulgar, podem se readequar. No inciso 3, é a situação que não houve julgamento ainda. O tribunal não julgou a questão. O processo foi suspenso antes. O juiz da causa não julgou a questão. O processo foi suspenso antes. Então, eu julgo a questão, ou melhor, eu suspendo, né, porque tinha um repetitivo. Quando decidiu o repetitivo, eu aplico a tese de casos, tá? Então, muito cuidado com isso aqui. Imagine, você tem um caso que está concluído para sentença com o juiz. Nesse meio tempo, o STJ manda suspender tudo porque ele vai fixar uma tese. Fixou a tese, o que ele faz? O juiz da causa aplica essa tese, tá? Eu tenho uma apelação que está no tribunal aguardando o julgamento da apelação. Aí está suspenso lá. STJ fixou uma tese, o órgão colegiado que ia julgar a minha apelação
vai aplicar essa tese no julgamento. Beleza? É isso que eu tinha. Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui embaixo, tá? Ou me traz lá no Insta também, se for o caso, @professor Guilherme Correia. Tua prova tá chegando, se prepara, assiste essa sequência de aulas de volta, indica para os teus amigos, curte o conteúdo aqui, me dá uma força, deixa seu comentário, sugira novos temas e não se esqueça. Você só não vai passar se desistir. Se não for nesse concurso, vai ser no próximo. Se não for no próximo, vai ser em algum outro. Eu sempre digo, minha esposa sempre me dizia isso, ela é magistrada, e concurso é uma fila. Alguns vão entrar antes, outros depois. Mas todos vão entrar desde que não saiam da fila. O dia que você entrar, não esquece. É uma proposta, eu vou lá te prestigiar, tá bom? Um grande abraço, espero que você tenha gostado do conteúdo e até mais.